Olá, estudante, tudo bem com vocês? Voltamos então para a revisão da aula 13.2, revendo aí alguns conceitos importantes que destacamos na aula. Então vamos fazer a revisão e depois voltamos com a correção das atividades. Vamos dar início então à revisão, aula 13.2. Lembra do tema Arte do Renascimento ao Rococó. Então iniciamos falando aí o conceito, temas importantes sobre o que foi o Renascimento, alguns artistas, e na parte 2 vamos falar do Barroco, Rococó, outros estilos artísticos que foram surgindo aí a partir do Renascimento. Então, queridos, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento cultural, literário, também científico, ou seja, mudança de pensamento humano. Então foi o resgate dos valores humanos, dos valores, voltando aqui, resgate dos valores clássicos, lembra que comentei isso durante a aula, ou seja, os pintores deixaram de pintar temas religiosos, porém ainda abordavam temas como a cultura greco-romana, cultura romana, mitologias romanas, como essa obra aqui de Sandro Botticelli, que é uma mitologia romana, e dos gregos também, que foi valores clássicos, da cultura clássica, num período em que houve o surgimento da filosofia, da liberdade, principalmente os gregos, que era uma sociedade muito livre, que havia muitos filósofos que refletiam sobre a existência humana, dos valores também religiosos, enfim, da política, da democracia. Então, foram sociedades assim, muito avançadas, além do seu tempo. Então, o Renascimento resgatou aí essa cultura, porém foram inovando também, com novas técnicas de pintura, o uso de tela, de tinta a óleo, temas focando então o homem, retratos e cenas humanas. Os temas mitológicos, também religiosos, eles não abandonaram os temas religiosos, e o uso da perspectiva, que é aquela ilusão ótica de profundidade, O esfumato, que foi criado por Leonardo da Vinci, que foi aquela técnica de fazer profundidade, detalhar, para não ter que fazer uma linha detalhada ali dos olhos, dos lábios, enfim, da obra em si. O esfumato dá essa noção aí, então, da necessidade de não detalhar, que fica com uma naturalidade, uma forma mais natural ali da representação, principalmente do rosto humano. E o uso de claro e escuro. Lembram que no período medieval utilizava-se muitas cores, sem ter ali uma noção de combinar aquelas cores, eram as telas, as pinturas, somente a técnica utilizada com a fresco, então eram muitas cores que muitas vezes não combinavam entre elas. Enfim, então o Renascimento foi todo esse contexto aí de mudança, no qual o homem passa a ser o centro do universo. Toda a atenção, como a arte, a literatura, a música, as questões políticas, também a científica, foi voltado para a transformação e melhorias na sociedade, na sociedade. Então, muito bem, estudantes, então foi esse o tema que nós discutimos durante a aula. Então, vamos agora para a correção das atividades. Muito bem, agora eu quero a atenção de vocês na correção das atividades. São questões voltadas aí com o tema do Renascimento, então vai aí aprofundar, trazer aí os conceitos que nós aprendemos durante a aula. Então é o momento de vocês avaliarem se conseguiu aprender os conteúdos. Então vamos lá? Vamos fazer a leitura da primeira questão, aproveitando, e vocês vão tirando a dúvida. Caso não acertou alguma questão, procure saber por que você confundiu.
Então vamos lá. Questão 1. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se na Itália por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o renascimento cultural, analise as asserções e marque a alternativa correta. Então, a primeira asserção, o renascimento cultural foi antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, teocentrismo e valorização da cultura egípcia. Então, a cultura egípcia não está, né, nesse sentido aí, né, nesse novo arranjo do Renascimento. Temas não relacionados com a realidade, pobreza de cores nas pinturas. Perspectiva, figura, desenho ou pintura em proporções que tem um objeto, a visão de distância. Então, dessas 4 asserções, quais estão corretas em relação ao Renascimento? Então, 1 e 4. 1 e 4. 2 e 3, aqui, cultura egípcia, então já elimina a questão. E temas relacionados com a realidade e pobreza de cores nas pinturas, então isso não tem nada a ver, né, com o Renascimento. Então, letra C, correta. Questão 1, letra C. Questão 2. O Renascimento cultural e artístico do século XVI teve grandes nomes da pintura entre os seus protagonistas. Assinale a alternativa que indica o artista renascentista italiano que fez obras diversificadas. Ele foi marcado pela genialidade. Esse artista é Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Giordano, Michelangelo, Picasso. Então vamos lá. Eu acho que vocês acertaram essa questão porque ela não está difícil. Essa questão é a letra A. Muito bem, parabéns para quem acertou. Por que estudante Leonardo da Vinci? Né? Vocês falamos durante a aula quantas criações, né? Quantas técnicas ele criou no que diz respeito à pintura. Gênio porque ele dominava muitas outras áreas de conhecimento, porém ele se destacou na pintura, é isso mesmo. Trouxe ali algumas obras que ele fez, obras como a Mona Lisa, que hoje custa aí milhões de dólares. Então, uma obra, apesar de ser uma obra com muitos detalhes, né? Uma obra simples, só a representação de uma mulher ali, mas porém com muitos detalhes, muitas técnicas de inovação, como o uso, né, da técnica do esfumato, também uso ali de espaço natural, então fazendo ali a fusão do homem e a natureza, né? No caso ali a mulher. Então foi uma mulher que dizem, né, há comentários que não era uma mulher, e sim o próprio retrato de Leonardo, mas podemos destacar que não, foi uma obra encomendada, né, pelo esposo de alguém muito famoso, muito importante na sociedade italiana nesse período. Então, estudante, vamos lá, vamos ver qual é a próxima questão. Então, letra A, Leonardo da Vinci. Né? Então, um artista renascentista italiano, considerado aí gênio. Questão 3. Sobre as principais características técnicas de produção artísticas, nas quais basearam os pintores e escultores renascentistas para a produção de suas obras, assinale a alternativa correta. Então, as características das técnicas. Apenas os princípios matemáticos e racionais eram utilizados? O antropocentrismo também estava relacionado às obras de arte? O plano reto e motivos religiosos, sabemos que não. Né? Plano reto e motivos religiosos era a perspectivas artística do período medieval. Somente a adoção da perspectiva, a palavra somente, já venho falando para vocês, já exclui, porque não podemos ali dizer que só há uma técnica, somente a perspectiva. O teocentrismo, Deus o centro do universo, será que era isso?
Então, vamos lá, ver qual questão. Então, já excluímos duas, né? 3 alternativas. Então, o antropocentrismo. Ai, palavra grande, né? Então, apenas o princípios matemáticos. Então, a palavra apenas também exclui a letra A. Então, letra B. Então, ou seja, o homem, o centro do universo. Vamos para a próxima questão. Questão 4. A pintura do teto da Capela Sistina, obra do mestre Michelangelo, foi realizada no início do século XVI. Veja uma pequena parte dessa obra. Então, aqui o detalhe da obra, uma parte da obra que vocês já conhecem. Vamos, então, à pergunta. Analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra medieval e cavalheiresca, medieval e teocêntrica, classicista e modernista, renascentista e antropocêntrica, renascentista e ateísta? Então, não está difícil, certo, estudante? Porque a obra, ela também, apesar que está trazendo ali cena religiosa, né? Nós observamos ali que o homem é o centro ali daquela obra, né? Está destacando também o homem como centro ali da obra. Então, vamos lá a resposta. Vamos ver se você aí lembrou de todas as características, né, dos artistas do período renascentista. Então, resposta correta. Isso mesmo, olha aqui. Renascentista e antropocêntrica, ou seja, o homem ali já está sendo destacado. Mesmo ele tendo contato com Deus, ele ainda é o centro, né, da obra de arte, o centro do universo. Então, letra D está correta. Vamos para uma questão do Enem, uma questão relacionada à obra de Sandro Botticelli, que vocês já conhecem, não? Com base nos conhecimentos sobre a pintura no período renascentista e na obra de Sandro, considere as afirmativas a seguir. Então, uma obra que nós já falamos sobre alguns detalhes, vocês assistiram um vídeo sobre ela. Então, vamos ver se vocês conseguem aí identificar características dessa obra. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, proporção e efeito de profundidade? Essa obra marca o início da arte moderna, né, na Itália, ao retratar o conflito entre homem e a natureza. Temática da obra, um episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa, apresentando a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. O Renascimento é caracterizado pelo teocentrismo. Essa palavra já exclui aqui, né, essa asserção. Então, vamos ver qual é a resposta. Assinale a alternativa correta. 1 e 3 está correto. Vamos voltar lá. 1 e 3. Então, 1 e 3 estão corretas. Então, temática da obra, um episódio mitológico, então está correto, é isso que representa aquela obra. A 2 foi excluída porque arte moderna na Itália, ao retratar conflito entre homem e a natureza, não é isso que observamos na obra. E 4, quando diz que é caracterizado pelo teocentrismo. Então, essas palavras-chave aí já exclui, né? Não está correto. Então, somente 1 e 3. Letra C as afirmativas corretas. Parabéns para quem acertou. Então, vamos para a próxima questão. Fale sobre as principais características da arte no Renascimento. Estudantes, observe aí que essa questão, sempre as questões discursivas que vocês vão escrever, eu trago temáticas dentro da aula, principalmente dos temas principais. Então, estamos falando do Renascimento, no contexto da arte. Então, vocês precisam conhecer de forma bem aprofundada, fixar bem aí essas características, certo? Porque sempre vocês vão ter contato nas próximas aulas de obras de arte de vários períodos. Então, quando vocês conhecem as características daquele período, vocês vão conseguir identificar que período foi feito aquele trabalho, certo?
não precisam se preocupar em datas, em períodos que foi produzido, período ou idade do artista, biografia do artista. Geralmente a gente consegue conhecer mais sobre a história, a biografia do artista mais famosos, né? Porque você vê falando o tempo todo, a gente o tempo todo lê algo sobre aquele artista, então é mais fácil fixar. Porém, as características vocês precisam anotar. Então, por isso que nessa questão eu trago de novo para que vocês façam pesquisa, busquem na aula características relacionadas ao tema principal. Então, vamos lá, vamos ver se vocês escreveram aí características próximas a que eu trouxe ou trouxeram coisas novas. Então, fale sobre as principais características da arte no Renascimento. Então, a resposta, porém, vocês podem ampliar. A arte renascentista surge em oposição ao que foi produzido pelos artistas medievais, adotando a razão, utilização da matemática, elaboração de suas obras, né, na elaboração das obras, ou seja, simetria, né, a matemática era usada para essa noção de profundidade, de imagem em 3D, imagem não só com a visão ali do fundo plano, né, reto, plano reto. Então, estudante, voltando aqui, resultando no uso da perspectiva, como eu comentei, de fundo nas pinturas. O homem era o tema principal desses artistas. Por isso, o motivo de caracterizar essa arte como antropocêntrica. Então, as características principais do Renascimento são essas. Então, querido, hoje eu não trouxe para vocês nenhum material complementar, porém vocês podem pesquisar aí em vários sites ou plataformas de vídeo sobre o que foi o Renascimento, que tem muitas outras informações sobre isso. E, ao mesmo tempo, vocês já estão estudando história, estudando filosofia, sociologia, né? Esses conhecimentos aí são bases, né, desses outros componentes curricular. Então, queridos, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado e acertado todas, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá!